Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes aqui em Pocitos, Campeche, República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no capítulo 8 do Evangelho segundo São João, onde nos disse, o mesmo Cristo disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo? Tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Nosso tema para esta ocasião é quem traz o testemunho verdadeiro. O que traz o testemunho verdadeiro? O que traz o testemunho verdadeiro? No Antigo Testamento encontramos que a mensagem de Deus para o povo hebreu o trouxe o anjo do pacto, o anjo de Jeová, por meio dos profetas que ele enviou. E para cada era enviou um mensageiro, e para cada dispensação enviou um profeta maior, um profeta dispensacional. Através da Escritura, vemos que há somente 7 profetas dispensacionais, porque há somente 7 dispensações. E nestas dispensações, Deus enviou o mensageiro para esta dispensação com a mensagem fiel e verdadeira da parte de Deus, dando testemunho para a humanidade, para os seres humanos, com esta mensagem e dando a conhecer assim o programa de Deus para esta nova dispensação. E é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, a testemunha fiel e verdadeira que por meio desses profetas falou e trouxe assim a mensagem de Deus para cada tempo. E, consequentemente, o mensageiro que pregou a palavra de Deus para esse tempo foi um mensageiro verdadeiro de Deus enviado com a palavra verdadeira de Deus para esse tempo. E agora vejam vocês, no Antigo Testamento, quando Deus deu a lei ao povo hebreu no Monte da Transfiguração, e entregou ao profeta Moisés e o profeta Moisés ao povo hebreu, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, ali deu a lei, a mensagem para a dispensação, para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei. E o mensageiro para essa dispensação é o profeta Moisés. E agora, vejam vocês o porquê. É que Deus disse no livro de Êxodo, capítulo 23,
que todos escutem a voz do anjo. Vejam, capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 ao 23 disse: Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, e afligirei os que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, aos fariseus, aos cananeus, e aos heveus, e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como aqui Deus disse que escutem a voz do anjo. O anjo de Jeová é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, ou seja, o anjo de Jeová é um homem da sexta dimensão. Um homem com um corpo como o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E neste homem, Deus está em toda a sua plenitude. E é chamado também o Verbo que estava com Deus e era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Disse São João, capítulo 1, versículo de 1 ao 4. E logo no capítulo 1 mesmo, versículo 9, disse, vamos ver. Versículo 9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E o versículo 10 diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, não são gerados por meio de um homem e de uma mulher, mas que são nascidos de novo por meio do Espírito de Deus. E agora, vejam vocês, quando a pessoa nasce na terra por meio do nascimento natural, nasce como um filho do mundo, mas quando recebe a Cristo como seu Salvador, e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo, nasce de novo, nasce como um filho ou uma filha de Deus, e consequentemente nasceu do Espírito de Deus. E agora, quem traz o testemunho verdadeiro é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é chamado também o Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele, o anjo de Jeová, o Espírito Santo, vejam vocês, estando em seu corpo teofânico, parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, no qual apareceu a muitos profetas, e eles diziam: vi Deus cara a cara, mas até com tudo isso não tinham visto Deus, mas o corpo teofânico de Deus, mas Deus estava dentro desse corpo teofânico. Vejam, eles falavam e diziam: vi o anjo de Jeová, a este varão, era um homem, e é um homem, e esse foi quem criou os céus e a terra, ou seja, Deus nele através desse corpo da sexta dimensão. E logo, o mesmo capítulo 1 de São João, assim como dizia no capítulo 1, versículo 9 ao 10, que aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem que vinha a este mundo. Agora vamos ver como vem este mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como vinha a este mundo? Feito carne, feito homem aqui nesta dimensão terrena. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando veio a raça humana a esta dimensão terrena, veio em um corpo de carne humana chamado Jesus. E nesse corpo de carne humana estava Deus, com o seu corpo teofânico, dentro deste corpo de carne, em toda a sua plenitude. Era nada menos que Emanuel, que significa Deus conosco.
O povo hebreu, porquanto não reconheceu esta visitação de Deus em carne humana, Jesus Cristo, falando sobre as consequências de não ter recebido a visitação de Deus, disse em São Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 44. Nesse dia da entrada triunfal a Jerusalém, quando estava chegando a Jerusalém e viu a cidade, disse, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porquanto não conheceste o tempo da tua visitação, porquanto não conheceu o tempo da visitação divina em carne humana, visitando o povo hebreu. Esses juízos divinos cairiam sobre Jerusalém. Jerusalém seria destruída e seria destruído o templo. E assim, tudo o que eles tinham como principal lá, o templo e a cidade, vejam vocês, o general romano Tito, no ano 70, a destruiu conforme a profecia de Jesus Cristo. E isto aconteceu ao povo hebreu, por quê? Porque não conheceu o tempo da sua visitação. A visitação divina de Deus em carne humana, no véu de carne chamado Jesus, o Messias, o Cristo, o Rei de Israel. E agora vejam vocês as consequências de não reconhecer a visitação de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Pois aí vem a testemunha fiel e verdadeira. Aí vem Cristo, o anjo do pacto manifestado, nesse tempo trazendo a mensagem correspondente a esse tempo. E agora, vejam vocês, Cristo, quando está falando aí em São João, capítulo 8, onde dizem, seu testemunho não é verdadeiro, porque você dá testemunho de ti mesmo. Cristo disse que estava escrito na lei que o testemunho de dois homens era verdadeiro. Recordem que no Antigo Testamento tinham que ter sempre testemunhas para realizar as coisas. E, por exemplo, no caso de uma pessoa ser sentenciada à morte, tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. E agora, 2 ou 3 testemunhas são necessárias que estejam para todo o negócio divino. E agora, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, estava na terra dando testemunho do que Deus estava fazendo através dele, conforme as profecias bíblicas. E vejam, ele disse, meu testemunho é verdadeiro, porque embora eu dê testemunho de mim, o Pai que me enviou dá testemunho de mim e está comigo e está em mim. Assim que o testemunho de 2 é verdadeiro. Portanto, o testemunho de Jesus e o testemunho do Pai eram verdadeiros. E agora vejam, Deus tinha dado testemunho sobre o Messias de Cristo na Escritura através dos profetas. E o testemunho de Deus através dos profetas, o qual estava escrito, dizia que o Messias vinha para este tempo no meio do povo hebreu e seria um descendente do rei Davi. E ali estava o testemunho de Deus na Escritura e o testemunho de Jesus dando a conhecer o que estava acontecendo no programa de Deus nesse tempo. Estava dando a conhecer as coisas que deviam acontecer nesse tempo e dizendo a eles, hoje se cumpriu esta Escritura diante de vós, porque estava cumprida diante deles esta Escritura. São Lucas capítulo 4. Aí Jesus Cristo toma o livro do profeta Isaías e consegue o lugar, encontra o lugar de Isaías capítulo 61. Vejam a história aqui no capítulo 4 de São Lucas, versículo 14 em diante diz, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor,
e ensinava nas sinagogas deles, era glorificado por todos. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para dar boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o seu livro, tornando a dá-lo ao ministro, sentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Porque diante deles estava ali o véu de carne, Jesus, no qual estava se cumprindo aquela escritura e todas as demais escrituras proféticas da vinda do Messias para aquele tempo no meio do povo hebreu. Assim é que Jesus está dando testemunho das coisas que deviam acontecer naquele tempo e está dizendo que já estão acontecendo. E Deus, em sua palavra, dava testemunho de que Ele enviaria o ungido com o seu Espírito Santo para dar testemunho de todas estas coisas e realizar esta obra prometida aí em Isaías capítulo 61. E Deus estava em Jesus, dentro de Jesus, atuando e, portanto, estava dando testemunho de que Jesus era o enviado. Estava dando testemunho, assim como Jesus dava testemunho ao povo, o Pai, que estava em Jesus, dava testemunho e mostrava as coisas que ele devia fazer e as que ele devia falar. Portanto, ele dizia: eu não falo nada de mim mesmo e nem faço nada de mim mesmo, como o Pai me mostra, como eu vejo o Pai fazer e vejo falar o Pai, escuto falar o Pai, assim é como eu falo e assim é como eu atuo. Assim que estava o Pai dando testemunho a respeito de Jesus, e Jesus estava dando testemunho a respeito sobre o que o Pai estava cumprindo nesse tempo, e seu testemunho é verdadeiro. E agora, Cristo, depois que morreu e ressuscitou, no livro de Apocalipse, disse, no capítulo 3, versículo 14, diz da seguinte maneira: e ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Disse isto. Agora, o princípio da criação de Deus, Cristo, o anjo do pacto. Ele é o princípio de uma nova criação, porque ele é o segundo Adão. E ele está realizando uma nova criação, a qual é por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo e assim nascer de novo e nascer em uma nova criação com vida eterna. Assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão eterno, e para o último dia receberemos um corpo eterno e glorificado, os que vivemos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Porque eles também têm a promessa de um corpo eterno e glorificado para viverem nele por toda a eternidade, porque eles já receberam o novo nascimento. Assim que vejam vocês esta nova criação com vida eterna, uma nova criação de uma nova raça. A raça que foi colocada no jardim do Éden caiu. E, consequentemente, a morte entrou na raça humana por meio de Adão e Eva, e toda pessoa que nasce na terra nasce como parte, como descendente desta raça caída. Vem por meio do primeiro Adão, portanto vem já com a morte.
E mesmo que vive na terra, vive somente uma temporada e depois morre. Mas por meio do segundo Adão, nascemos no reino de Deus primeiro. Nascemos na sexta dimensão e obtemos assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E depois obteremos o corpo físico e eterno que Cristo nos dará quando ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar, os que vivemos. E então estaremos fisicamente também com vida eterna, porque teremos um corpo eterno e glorificado para viver com Cristo por toda a eternidade e reinar com Ele pelo milênio e por toda a eternidade. E agora, Cristo, o anjo do pacto, é quem traz o testemunho verdadeiro. E de era em era, ele esteve no meio do seu povo, no meio do povo hebreu e depois em meio da sua igreja, falando ao seu povo. E, consequentemente, sua mensagem, seu testemunho é verdadeiro. E agora, para o último dia, olhamos para a história da igreja desde que nasceu até este tempo final e podemos ver a Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, em Espírito Santo no meio da sua igreja, falando à sua igreja por meio dos seus anjos mensageiros, uma mensagem fiel e verdadeira. E para este tempo final, vejam vocês, Ele estará também no meio da sua igreja, falando-nos todas as coisas que em breve devem acontecer. E como Ele estará? Ele estará em Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia. Vejam, todas as coisas que Cristo disse sobre o Espírito Santo disse no capítulo 14, versículo 26 de São João: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem é quem ensina todas as coisas? O Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. No capítulo 15, versículo 26 também disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho a respeito de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. E agora o Espírito Santo vem dando testemunho de Jesus. O Espírito Santo, no meio da sua igreja, por meio dos seus mensageiros, vejam vocês, esteve dando testemunho a respeito de Jesus, sobre a primeira vinda de Cristo, a sua obra de redenção na cruz do Calvário, esteve juntando seus filhos de era em era, colocando-os no corpo místico de Cristo, ao receber a Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e receber o Espírito de Cristo, e assim obter o novo nascimento, e assim obter um corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido com o nosso corpo, porém de outra dimensão, da sexta dimensão, dessa dimensão celestial, um corpo teofânico, um corpo celestial, como o corpo teofânico de Deus, porque vem de Deus, vem do corpo teofânico de Deus, nosso corpo teofânico da sexta dimensão. Assim como o nosso corpo físico veio do nosso corpo, nossos pais terrenos, e agora do nosso Pai Celestial, do corpo teofânico do nosso Pai Celestial, vem nosso corpo teofânico da sexta dimensão. Vejam, no capítulo 16, versículo 12 ao 15, disse Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora vejam a promessa de Deus, a promessa de Cristo, que o Espírito Santo virá.
E o que fará? Nos guiará a toda a justiça e a toda a verdade. Em toda a verdade divina nos guiará. E não falará de sua própria conta, mas falará tudo o que tiver ouvido do Pai Celestial. E vos fará saber as coisas que haverão de vir. Dará a conhecer as coisas que hão de acontecer. E agora, no livro de Apocalipse, encontramos que Cristo enviou à sua igreja de era em era seus anjos mensageiros, que são seres humanos enviados por Deus, cada um em sua era. E para o último dia, depois de ter enviado esses 7 anjos, esses 7 mensageiros, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, e são os 7 olhos de Deus que percorrem toda a terra, em seguida, para esse tempo final, vejamos o que Cristo prometeu para nós. Apocalipse 22, versículo 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E é o Espírito Santo quem viria dando testemunho de todas as coisas que iam acontecer. E agora Jesus envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas estas coisas que em breve deve acontecer, dar testemunho delas e em todas as igrejas. Envia seu anjo mensageiro para o cristianismo completo. E em seu anjo mensageiro vem Cristo em Espírito Santo manifestado, falando ao seu anjo mensageiro, revelando-lhe as coisas que hão de acontecer e colocando essa revelação em seu coração, em sua boca. E seu anjo mensageiro, ungido com o Espírito de Cristo, vem dando a conhecer ao cristianismo completo todas essas coisas que em breve devem acontecer. E o que é de Deus, a voz de Deus ouve e obtém o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E como a obtém? Escutando a voz de Cristo, do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro nesse tempo final. E todas as coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final serão reveladas à Igreja de Jesus Cristo, a todos os filhos e filhas de Deus nesse tempo final, por meio do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. E agora, vimos quem é o enviado de Jesus Cristo, dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Ele é o que vem com o testemunho verdadeiro de todas as coisas que em breve devem acontecer e vem abrindo todas estas profecias correspondentes a este tempo final. E agora, é Cristo, em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, revelando-lhe todas estas coisas e ungindo-o e colocando em sua boca para falá-las, todas estas coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, que o Espírito Santo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, estará falando à sua igreja nesse tempo final todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso é que em Apocalipse capítulo 4, Cristo fez a promessa de dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Disse, depois destas coisas olhei e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse, sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Cristo, anjo do pacto, nos pede que subamos onde Ele está, ou seja, que subamos à era da pedra angular, que é a etapa da Igreja de Jesus Cristo correspondente a este tempo final. Essa é a era de ouro para a Igreja de Jesus Cristo, e aí é onde Jesus Cristo está nesse tempo final, falando à sua Igreja, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que devem acontecer em breve, assim como esteve em cada era do passado, no meio da sua Igreja, através do mensageiro de cada era, falando por meio do mensageiro de cada era o que ele queria falar à sua igreja para chamar e juntar os escolhidos de cada era. E assim, para esse tempo final, é por meio do seu anjo mensageiro que ele estará falando à sua igreja todas estas coisas que em breve devem acontecer, e por isso enviou
é enviado o anjo mensageiro de Jesus Cristo pelo mesmo Jesus Cristo, para ser o instrumento de Cristo, e por meio dele, Cristo velar-se em carne humana e revelar-se por meio de carne humana à sua igreja, e dar a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim a igreja de Jesus Cristo receberá o testemunho verdadeiro para este tempo final, o testemunho verdadeiro de todas as coisas que devem acontecer em breve nesse tempo final, e assim obter o conhecimento do maior mistério de todos os mistérios, que é o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E agora, em Apocalipse 22, versículo 6, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E por que são fiéis e verdadeiras? Porque são as palavras de Jesus Cristo para sua igreja. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve, a quem enviou a seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E por meio do seu anjo mensageiro é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, obtém o conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Este anjo mensageiro é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino, ungido com o Espírito Santo no último dia, vindo primeiro à igreja de Jesus Cristo e depois irá ao povo hebreu. E vem a igreja de Jesus Cristo, enviado por Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo chegou ao seu tempo final, onde deve receber a fé, a revelação, para ser transformada e raptada. E essa é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Assim como para receber o novo nascimento, para receber o corpo teofânico da sexta dimensão, tivemos que ter a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, lá na cruz do Calvário, e recebê-lo como nosso Salvador, para assim que se torne efetivo o sacrifício de Cristo em nossas vidas e possamos obter o novo nascimento. E para receber o corpo físico e eterno, a segunda vinda de Cristo. Para isso ele vem no último dia, para reclamar tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar os que vivemos. E por isso, os que estamos vivos, neste tempo final, estaremos recebendo a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E como receberemos esta revelação divina, que é a fé, a revelação, para sermos transformados e raptados nesse tempo final? Por meio de Cristo, o anjo do pacto, ou anjo de Jeová, manifestado através do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve no meio da sua igreja e no meio deste planeta Terra. E agora, Cristo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo vem em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, velado e revelado, manifestado no último dia, e vem dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Portanto, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, estará dando testemunho, Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, de todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E vejam vocês, Deus, no Antigo Testamento, deu testemunho por meio dos profetas das coisas que devem acontecer nesse tempo final, e estão aí, nas profecias correspondentes ao tempo final. E no Novo Testamento também deu testemunho por meio dos seus apóstolos e por meio dos anjos mensageiros das coisas que devem acontecer nesse tempo final. E no livro de Apocalipse, em forma simbólica, Cristo, o anjo do pacto, enviou seu anjo mensageiro a João o apóstolo, o enviou em espírito, em corpo teofânico a João o apóstolo,
Ele revelou o livro do Apocalipse. Deu testemunho de todas as coisas que iam acontecer desde os dias dos apóstolos até este tempo final e as que acontecerão no milênio e na eternidade. Mas deu tudo isto em símbolos, porque a história ainda não tinha se realizado. Portanto, o que esses símbolos continham, porquanto não se tinham cumprido, não podia dizer a João o que era, somente lhe deu os símbolos. E para o tempo final, por meio do reverendo William Branham, esteve revelando as coisas que aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E para este tempo final, temos também as profecias que falam desse tempo final, como as profecias que falavam para as 7 etapas ou eras da igreja gentia, as quais se cumpriram e já foram revelados. O que aconteceu nas 7 etapas da igreja gentia, onde Cristo e o Espírito Santo esteve revelado e revelado no anjo mensageiro de cada era. Esta foi a revelação de Jesus Cristo no meio da sua igreja em cada era. E para o último dia, estará revelado e revelado em seu anjo mensageiro no meio da sua igreja, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E a revelação de Jesus Cristo será em e por meio do seu anjo mensageiro para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o mesmo anjo que enviou a João o apóstolo para dar a revelação apocalíptica em forma simbólica, o envia à sua igreja para lhe dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final, todas as coisas que devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino, todas as coisas que devem acontecer no último dia, todas as coisas que devem acontecer em nosso tempo são dadas a conhecer por meio de Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, ao qual envia para dar testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. Portanto, o testemunho que ele estará dando será verdadeiro, porque ele somente não estará falando, mas o que ele falará é o que Jesus Cristo falou a ele. E Cristo é quem fala, revela todas estas coisas. E estas coisas foram também faladas no Antigo Testamento, profetizadas. Portanto, temos o testemunho do Pai Celestial na Escritura, no Antigo Testamento, e no Novo Testamento temos o testemunho de Jesus, o qual falou das coisas que têm que acontecer nesse tempo final, e também o Espírito Santo falou por meio dos apóstolos. Portanto, temos o testemunho do Espírito Santo, do anjo do pacto de Jesus Cristo. E porquanto se requerem 2 ou 3 testemunhas para todo negócio, para que seja verdadeiro todo negócio do reino de Deus, assim como Cristo disse, meu testemunho é verdadeiro porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ele dá testemunho de mim, ele dá testemunho e eu também dou testemunho. E agora para o tempo final, o anjo de Jesus Cristo estará dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. E Jesus Cristo, o qual estará em seu anjo, estará dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque o anjo não vem só, senão que Cristo estará nele manifestado. O que o enviou estará em Espírito Santo manifestado nele, dando testemunho. E todas as coisas que Cristo disse na Escritura, vejam vocês, são um testemunho de Cristo, que envia seu anjo mensageiro. E agora, conforme ao que foi falado para acontecer nesse tempo final, é que Jesus Cristo revela seu anjo mensageiro, para que dê testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E em seu anjo mensageiro também estarão os ministérios de Moisés e Elias, as 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 e de Zacarias capítulo 4. Portanto, aqui temos 3 testemunhas importantes e até 4. Temos ao Pai como testemunha, dando testemunho no Antigo Testamento das coisas que acontecerão nesse tempo final. Temos a Jesus no Novo Testamento, dando testemunho das coisas que acontecerão nesse tempo final.
E temos as duas oliveiras, Moisés e Elias, dando testemunho das coisas que acontecerão nesse tempo final. E temos Jesus em seu anjo mensageiro, a testemunha fiel e verdadeira, dando testemunho das coisas que acontecerão nesse tempo final. E temos o anjo do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho destas coisas que acontecerão nesse tempo final. Ou seja, que é o testemunho de todas estas testemunhas, o Pai no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento e depois através do seu anjo mensageiro e seu anjo mensageiro e as duas oliveiras, as duas testemunhas. Assim que o testemunho que estará dando o anjo do Senhor Jesus Cristo será um testemunho fiel e verdadeiro. Por isso disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo. E vejam vocês, aqui está o testemunho de que enviaria seu anjo. E o mesmo Jesus em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando disse, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta e os quais ajuntarão seus escolhidos, está falando dos ministérios de Moisés e Elias que estarão no anjo do Senhor Jesus Cristo. E quando fala do servo fiel e prudente, ao qual quando seu Senhor vier lhe o encontre fazendo assim, alimentando os filhos de Deus na casa de Deus, disse, de certo lhes digo que sobre todos os seus bens lhe porá. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, do qual falou Jesus Cristo nos Evangelhos. E temos inúmeras de profecias que assinalam diretamente o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a aparição no tempo final, no meio da igreja de Jesus Cristo, do anjo de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu, não é algo que surgirá sem ter estado profetizado, já que ele viria. E depois do Senhor Jesus Cristo, esse é o profeta do qual mais se profetizou na Escritura que virá. Busquem os demais profetas. De João se profetizou que viria, mas se profetizou não tanto como se profetizou de Jesus. De Jesus se profetizou mais do que de João Batista. E logo, o mesmo Jesus profetizou do seu anjo. Tanto nos evangelhos como também no livro de Apocalipse disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse 22, versículo 16. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 disse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vê, o mesmo Jesus dá testemunho do seu anjo que ele envia. Envia-o a João para dar testemunho destas coisas, declarar todas estas coisas que em breve devem acontecer, e as revela em símbolos. Dá-lhe estes sonhos ou visões, estas visões apocalípticas, onde vê os símbolos das coisas que hão de acontecer. Não mostra realmente as coisas que hão de acontecer, mas os símbolos das coisas que hão de acontecer. Portanto, são símbolos proféticos, de eventos bíblicos proféticos que hão de acontecer, de Cristo para cá. E para o último dia, Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, que envia seu anjo mensageiro à sua igreja, ao cristianismo completo. O mesmo anjo que tinha enviado a João em espírito, agora o envia à sua igreja em carne humana, para que dê testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E também lhes estará dando a conhecer, lhes estará falando das coisas que já aconteceram, das quais falou o reverendo William Branham, e das quais estava profetizado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nos Evangelhos e também no livro do Apocalipse. E assim, teremos a mensagem de testemunho do anjo de Jesus Cristo, uma mensagem enviada por Cristo através do seu anjo mensageiro, uma mensagem verdadeira e fiel para a igreja do Senhor Jesus Cristo.
E não há outra forma de conhecer as coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final, a não ser por meio da mensagem, do testemunho do anjo de Jesus Cristo, enviado à sua igreja, a igreja de Jesus Cristo nesse tempo final, dando-lhes testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, nesse tempo final. E assim, o anjo do Senhor Jesus Cristo traz o testemunho verdadeiro para a igreja de Jesus Cristo nesse tempo final. A mensagem verdadeira, o evangelho do reino, para este tempo final, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. E também nos falará da mensagem da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Para que assim seja confirmado o pacto à igreja do Senhor Jesus Cristo e sejamos confirmados nesse novo pacto, sejamos confirmados em Cristo e preparados para sermos transformados nesse tempo final e obtermos assim o novo corpo que Ele prometeu para todos nós. E para os mortos em Cristo, vir a ressurreição da parte de Cristo para eles em corpos eternos, para estarem todos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim ter um corpo físico e eterno como Jesus Cristo, e ter o corpo teofânico como Jesus Cristo também, e ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, e depois ir daqui à ceia das bodas do Cordeiro à casa do nosso Pai Celestial. Vimos que quem traz o testemunho verdadeiro é o Espírito Santo, o qual esteve de era em era, de dispensação em dispensação, falando por meio dos seus profetas enviados. E para este tempo final, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, traz o testemunho verdadeiro, a mensagem verdadeira para o último dia, a mensagem da dispensação do reino, da era da pedra angular, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, que vem dando testemunho a todas as igrejas de todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. O que traz o testemunho verdadeiro. Vimos que é Cristo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, como fez nas eras passadas por meio dos mensageiros que ele enviou, usou. E por meio de Jesus, Cristo, o anjo do pacto, esteve dando testemunho lá, um testemunho fiel e verdadeiro. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o que traz o testemunho verdadeiro, para serem chamados e juntados os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados nesse tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sob o novo pacto, derrame suas bênçãos sobre todos vocês, as bênçãos prometidas sob o novo pacto, e em breve todos sejamos transformados, juntamente com os mortos em Cristo, ressuscitados em corpos eternos, conforme a promessa de Cristo, e sejamos todos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu nesse tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores e os que estão através da internet. Assim que deve ter o cântico por aí, o anjo do Senhor Jesus, porque estamos falando do que traz o testemunho verdadeiro, e o que traz é o Espírito Santo através do seu anjo mensageiro nesse tempo final. Em seu anjo mensageiro vem Cristo em Espírito Santo, dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve. O Senhor Jesus enviou seu anjo. Isso é o que Cristo prometeu. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E esse é quem vem dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E por meio dele o Espírito Santo vem
com o testemunho verdadeiro para todas as igrejas, para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos nós, neste tempo final, seguimos a Cristo. Somos confirmados ou reconfirmados na fé. Para seguir a Cristo todos os dias da nossa vida, com a fé posta em Cristo. E com a fé posta em Cristo, seguimos a Jesus Cristo. Sigo a Cristo. Ele é o anjo do pacto. E Ele é quem vem por meio do seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer nesse tempo final. Ele é quem traz o testemunho verdadeiro neste tempo final. Mas tem que usar um homem, seu anjo mensageiro, neste tempo final. E com esta mensagem, dando testemunho fiel, um testemunho fiel e verdadeiro, é que somos confirmados na fé em Cristo. E seguimos a Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Sigo a Jesus Cristo. Sigo a Jesus Cristo todos os dias da minha vida. E quem mais? Quem mais segue a Cristo todos os dias da sua vida? Amém. Todos seguimos a Cristo todos os dias da nossa vida. E seremos transformados. E seremos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. E em breve retornaremos à terra para o glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E reinaremos com Cristo como reis e sacerdotes em seu reino.